Hoje, dia 7 de fevereiro, é aniversário do Charles Dickens, que é um escritor de um dos meus livros da vida, né? Eu sei que isso significa que poderia ser qualquer livro, mas não, é a Casa Soturna mesmo que eu tô falando. E eu, depois de ler a Casa Soturna, eu fui atrás da obra do autor no geral, procurei outros livros dele e fiquei interessado em ler quase tudo que ele publicou. E é claro que, como eu estava interessado em fazer vídeos biográficos de autores importantes no cenário dos livros, eu decidi começar com quem? Com o Dickens, porque ele estava mais perto e eu não tinha nada mais para fazer hoje. Então o que eu fiz? Eu tive a falta de vergonha de pegar um bolinho e uma vela totalmente desproporcional ao bolo para cantar parabéns. Eu não vou me emprestar esse papel, é claro que não, mas eu vou acender uma vela e um bolo, porque afinal de contas é um aniversário como qualquer outro. A diferença é que o aniversariante tá morto a uma altura dessas. Eu chamei uma assistência aqui pra segurar o pratinho. Levanta mais um pouco, assistência. Enquanto eu ponho a vela. Só que essa vela é horrível. E o fósforo também não ajuda, né? Ah! Bruno, não. Não, é um sinal, vai. Ele nasceu dia 7 de fevereiro de 1812 e morreu dia 9 de junho de 1870 com 58 anos em decorrência de um derrame cerebral. Mas vamos primeiro para onde ele nasceu, né? Ele nasceu nessa casa aí que vocês estão vendo na tela. Ele era filho da Elizabeth e do John Dickens. E ele era o segundo de 8 filhos. O pai dele trabalhava como tesoureiro da marinha na cidade de Portsmouth, né? Mas ele vivia de empréstimo e não pagava nada. A mãe dele eu presumo que seja uma desocupada, porque até agora eu não encontrei uma informação sobre a vida profissional dela. Mas tudo bem, porque a do pai já bastava, né? Era muita palhaçada. O pai dele ele pegava muito empréstimo, ele gastava para viver bem, mas ele não tinha meio pra isso. Ele era o tipo de gente que mora num barraco, mas quer comer caviar todo dia. E a situação foi apertando. Um dia ele fugiu com a família inteira pra Londres em 1824. E aí ele literalmente arrastou todo mundo para um buraco. Mas é um buraco superior, né? Porque ele foi pra um sótão. E aí ele tinha tanta dívida que ele foi preso por dívidas na prisão de Marshalsea, que é uma prisão de devedores, que inclusive foi um cenário de um dos livros do Dickens que foi escrito lá na frente, que não é um dos seus mais famosos, mas enfim, a gente já chega lá. Detalhe, quando ele foi para essa prisão, a família inteira foi junto, porque é tradição, né, quando alguém era encarcerado lá, todo mundo tinha que fazer seus pacotes e ir junto. Só que Dickens não foi. Foi trabalhar numa fábrica de graxa para botas, né, e onde ele ficou por vários meses. Ele trabalhava lá para colar rótulo nas botas das pessoas, ou não na bota, mas num pote de graxa, alguma coisa parecida. Ele ganhava só 6 shillings por semana. Eu não sei quanto vale 6 shillings, depois eu pergunto pra Siri. Seis shillings por semana não parece lá grande coisa, e as condições de trabalho dele não eram muito favoráveis também. Ele sofreu muito, tanto que a carga do sofrimento foi descarregada tudo nos livros dele depois. E há teorias da conspiração que dizem que ele uma vez fez o trabalho errado e o chefe dele deu uma sapatada na cara dele. Espero que isso não seja verdade. Mas tendo em vista que outras histórias piores aconteceram, não é de se espantar que uma sapatada ou outra tenha rolado por aí. E essa servidão dele terminou quando a avó dele morreu, a avó paterna dele, e deixou uma herança. O pai dele pegou e saiu da prisão, que foi onde ele passou só alguns meses. Mas enfim, pagou as dívidas com essa herança e reconquistou a liberdade. O Dickens então voltou a estudar depois dessa época. Ele entrou na Wellington House Academy, mas só que logo ele teve que sair da escola e arrumar um emprego, o que nem foi tão ruim assim, porque ele próprio não gostou muito da escola. Ele disse que o ensino lá era meio que desonesto e ele criticou um pouquinho lá o pessoal. Ele ficou cerca de 3 anos ou 2 lá. Com 15 anos ele se empregou como aprendiz na casa de um procurador judicial e com 20 ele já era um estenógrafo diplomado.
E ele entrou no jornal True Sun para relatar algumas reuniões parlamentares e campanhas eleitorais. Ele foi ali um jornalista político por algum tempo. Ele viajou ali por umas províncias inglesas, anotando alguns episódios que ele achava engraçado. E aí, pra quem não sabe, né, Dickens ele sempre gostou de tirar um sarro nos livros dele. E isso vem desde criança. Ele sempre lia livros mais satíricos, mais especificamente um gênero, um subgênero, né, de livros que se chamam romances picarescos, que são livros que centram, que focam em tirar sarro das coisas. Um bom exemplo de influência do Dickens foi Don Quixote. Em 1833 ele mandou a primeira história dele para uma revista e sem assinatura. Um mês depois ele viu que o texto dele foi publicado e que muita gente estava lendo. E aí esse sucesso levou ele a fazer uma série de crônicas em linguagem leve, fácil, narrando alguns fatos, algumas coisas que aconteciam lá na classe média londrina, que é uma coisa que ele fez muito na vida. Todos os livros dele, a obra inteira dele é caracterizada por isso. Crítica social, falar mal dos ingleses, do comportamento inglês e da sociedade onde ele vivia. Ele sabia retratar muito bem até as partes pobres e as partes ricas. E esses textos dele eram publicados com um pseudônimo que era Boss, no Morning Chronicle, que era o jornal londrino de maior circulação naquela época. E aí em 1835 ele publicou uma coletânea de esboços periódicos dele em 2 volumes. E essa coletânea fez sucesso, tanto que ele foi convidado por um editor a acrescentar textos a certos desenhos de um artista chamado Robert Seymour, para que aquele texto acompanhado dos tais desenhos fossem publicados mensalmente, que foi a maneira com a qual ele publicou todos os outros livros dele. E aí ele aceitou esse trabalho e ele impôs que ao invés de redigir de acordo com os desenhos, ele queria que as pessoas ilustrassem de acordo com os textos dele. Ele contratou alguém para ilustrar, já que quem a princípio desenhava as coisas cometeu suicídio. E aí dessa proposta editorial surgiu As Aventuras do Sr. Pickwick, que no original se chama The Pickwick Papers, publicada em 1837. E a influência de Don Quixote sobre o Dickens fica bastante clara nesse livro. Afinal de contas, o Sr. Pickwick e o criado dele, o Sam Weller, são comparados até hoje com o Don Quixote e o Sancho Panza do livro lá do Don Quixote. E nem foi um livro que fez muito sucesso assim no começo. Depois que o Sam Weller apareceu, bombou e deu, acho que 40 mil vendas, alguma coisa assim. E aí esse êxito rápido dele fez com que ele começasse a escrever terminava começava outro. Ele trabalhava o tempo inteiro. Dizem que ele escrevia ali 90 e poucas páginas por mês. E o público respondeu muito bem. Em 1838 ele publicou Oliver Twist, que é um dos seus livros mais famosos. Tem várias edições por aqui, inclusive o Machadão de Assis, né, traduziu uma vez Oliver Twist, não tudo, porque acho que, eu não sei o que aconteceu, ele teve que parar de traduzir, mas depois terminaram a tradução para ele. Essa edição está disponível aqui no Brasil até hoje. E esse livro relata os infortúnios de um menino órfão, tema que ele retratou muito nos livros dele. Às vezes não como foco da história, algumas vezes sim, outras vezes alguns coadjuvantes ali são órfãos. A exemplo da Casa Soturna, que tem órfão para tudo quanto é lado. O Oliver Twist, em especial, morava em um albergue e trabalhava numa fábrica. E ele fugiu desse albergue para viver com marginais. E esse livro é um livro descrito como bastante sombrio, é um melodrama, né? Mas fez sucesso, porque afinal de contas todo mundo gosta de livro desgracento, né? Onde bastante gente sofre. E esse livro tem muito a ver com a época que ele passou trabalhando nas fábricas. O Dickens ele usava muito das experiências pessoais dele para compor suas obras. Ele via qualquer pessoa importante para ele, que se tornava importante, ele já arrumava um jeito de adaptar essa pessoa para os livros dele. Um padrinho que ele teve, né? Que o pai conheceu trabalhando na marinha, foi inspiração para uma das criaturas que ele escreveu lá no livro Dombey and Son, que não foi publicado por aqui, mas em tradução livre esse título seria Dombey e Filho. Lembrando que um pouquinho para trás disso, lá em 1836, quando saiu um dos últimos capítulos, né, nos fascículos mensais das Aventuras do Sr. Pickwick, Dickens casou com essa mulher aqui que está na tela, chamada Catherine Hogarth, com quem ele ficou casado por um bom tempo e teve muito filho com ela, muito filho, vocês já vão ver. Em 1839 ele publicou Nicholas Nickleby, que foi seu terceiro livro. Os fascículos saíram desde 1838 até 1839, quando foi editada a primeira edição, né, em um volume só. E aí depois, de 1840 até 1841, ele publicou The Old Curiosity Shop, que não foi publicado por aqui, mas o nome seria Loja de Antiguidades. E o livro ele fez tanto barulho, né, lá na época, que
Oscar Wilde leu, o povo ficou tão curioso para saber qual que era o desfecho da história que eles invadiram os portos que traziam os capítulos, gritando para saber se a personagem principal estava viva ou não estava. O Oscar Wilde falou assim: é preciso ter um coração de pedra para ler a morte da pequena Nell sem derramar lágrimas de riso. E esse era Dickens. Em 1841 saiu Barnaby Rudge, que foi um fracasso comercial. E até hoje ninguém fala muito desse livro, também não foi publicado por aqui. Ele escreveu vários livros de Natal também, né? Eu li o mais famoso, que é A Canção de Natal, que também foi publicado como um cântico de Natal, um conto de Natal. É muito bom mesmo, eu li no Natal passado e realmente é bom. Mas ele também escreveu outros 4, né, contos, novelas, histórias natalinas. De 1846 a 1848 saiu Dombey and Son, que no caso seria Dombey Filho, que o principal personagem, que é o Dombey, foi inspirado no padrinho dele. Também não foi publicado aqui. Ô editoras, por favor, liguem-se e publiquem livros do Dickens que não foram lançados ainda. De 1849 até 1850 ele publicou os fascículos de David Copperfield, que ele mesmo dizia que era o melhor livro dele, era o mais autobiográfico e ele tinha esse livro como favorito pessoal. E popularmente também é o mais conhecido dele até hoje. E esse finalmente saiu no Brasil. Muitas vezes, inclusive. Deve ter umas 4 edições atualmente circulando no mercado literário. De 1852 a 1853, o meu livro da vida foi escrito, que é o Casa Soturna. O título original é Bleak House. Esse é considerado pela crítica como o melhor livro dele. E eu nem sei se a gente pode levar muito em consideração isso, porque o povo da crítica em geral é amargo, né? E ele era muito criticado justamente por ser muito bem-humorado. Então ele conta cenas que eram pra ser triste, mas ele conta com um humor que deixa tudo engraçado e não era pra ser engraçado. E eu acho que o povo se ofendia um pouco também, porque ele era muito mordaz na hora de tirar sarro dos inglês, né? E aí depois, em 1854, ele publicou Tempos Difíceis. De 1855 a 1857 saíram os fascículos de Little Dorrit, ou A Pequena Dorrit, onde foi retratado a prisão de devedores de Marshalsea, que foi onde o pai do Dickens ficou. A protagonista, pelo que eu vi, passa por uma situação semelhante e visitando o pai nessa prisão. Outras obras bem conhecidas dele, né, Um Conto de Duas Cidades, foi publicado em 1859. Grandes Esperanças, que também é tido como um de seus melhores livros, foi publicado de 1860 a 1861. E o último livro acabado dele foi Our Mutual Friend, ou Nosso Amigo em Comum, que saiu de 1864 a 1865. E teve mais um livro, só que ele não terminou porque ele morreu no meio e não deixou notas. Olha que sacanagem, o livro é O Mistério de Edwin Drood, em tradução livre. Conta, aparentemente, o assassinato, o desaparecimento de um órfão. Ele começou a publicar os fascículos, ele morreu e não tinha anotação nenhuma de quem era o assassino. Então, ele morreu e ninguém continua sabendo, até hoje, quem matou o tal do moleque. Eu acho uma baita sacanagem. Há teorias da conspiração que dizem, né, que ele disse o nome do assassino para um colega que passou para outro. Mas quem falou, né? Nunca se sabe. E eu agora não vou saber dizer se o Dickens teve mais livro publicado ou mais filho, porque é impressionante. Eu vou falar de um por um, para vocês verem que eu não estou brincando. A gente acha que o povo daquela época, né, 1800 e tanto, 1900 e tanto, era mais comportado. Era nada, ele teve 10 filhos. O primeiro era o Charles Dickens Jr., que nasceu em 1837. Depois veio a Mary Dickens, que nasceu em 1838. No ano seguinte, ele nem esperou muito a esposa descansar do parto. Aí, logo no ano seguinte também, ele teve a Kate Perugini, não sei. Ela nasceu em outubro de 1839. E ela foi uma pintora, inclusive. Aí, dessa vez, ele deu uma certa trégua. Em 1841, nem 2 anos depois, ele esperou. Nasceu o Walter Savage Landor Dickens, que nasceu um dia depois do pai, inclusive. Ele virou mais tarde um cadete oficial nos exércitos da presidência da Companhia das Índias Orientais, pouco antes do motim na Índia. Aí, finalmente ele respirou, esperou 3 anos, em 1844 saiu mais um do forno, o Francis Jeffrey Dickens, que foi inspetor da Polícia Montada do Noroeste. No ano seguinte, nasceu o filho dele, cujo nome é mais engraçado, Alfred Dorsey Tennyson Dickens. Adorei esse nome. Nasceu em 1845 e ele foi um professor de inglês. Em 1847, nasceu Sidney Smith Haldimand Dickens. Era oficial da Marinha Real também.
1849 teve o Henry Fielding Dickens, era filho que não acabava mais. E esse aqui foi o mais bem sucedido de todos os filhos do Dickens, ele foi advogado em um escritório jurídico que ele ocupou por mais de 15 anos. Ele também foi o último filho sobrevivente do Dickens. Aí então veio uma menina, né, em 1850, a Dora Anne Dickens, que viveu só por um ano, ela morreu em 1851. E logo em 1852 já veio outro, o Edward Bulwer, sei lá, Lytton Dickens, que era o caçula ali, né, e ele foi um membro da Assembleia Legislativa de Nova Gales do Sul. Exerceu esse posto aí de 1889 a 1894. Morreu na pobreza aos 49 anos. Engraçado, né? Minha fonte citou aqui, morreu na pobreza. Mas ainda sobre a vida do próprio Dickens, em 1857 ele se separou da Catherine Thompson, que foi com quem ele teve a maioria dos filhos dele. Todos, na verdade, né? E aí ele então foi parceiro da Ellen Ternan até ele morrer. E o Dickens, ele sempre foi uma figura muito interessante, né? Ele era filântropo também. Ele ajudava várias pessoas em situação de dificuldade, talvez porque ele se compadecia muito, porque ele sabia como era viver em miséria. E a relação dele com religião também é bastante interessante. Ele era cristão e ele escreveu um livro que se chama A Vida do Nosso Senhor, que eu não sei exatamente quando foi publicado, eu vou encontrar aqui, 1846, que é um livro sobre a vida de Jesus Cristo. Ele fazia a família dele se reunir todo Natal para ler um pedacinho daquele livro. Ele diz que ele queria muito que essa mensagem, né, do cristianismo fosse passada adiante para os filhos dele. E o Dickens, ele realmente foi um escritor bastante multifacetado, ele teve uma vida muito longa, assim... Longa talvez em questão de idade nem tanto, mas ele aproveitou muito, ele escreveu muita coisa, fez muito sucesso, teve muitos filhos. Mas isso pelo menos serviu para que mais tarde ele canalizasse tudo em arte. E fez ele virar o que ele é hoje, né, considerado um dos grandes escritores, o maior da Inglaterra e um dos maiores do mundo inteiro. Ele era considerado por Tolstói e Dostoiévski como grande escritor cristão. E se Tolstói e Dostoiévski elogiavam Dickens, quem sou eu? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like. Se vocês gostaram desse vídeo biográfico, desse estilo, eu vou fazer mais todos os meses, eu pretendo. Não sei se vai dar certo isso, mas por enquanto fica registrada aqui a homenagem isolada ao próprio Dickens. Que seja lá de onde ele estiver, um descanso eterno, feliz aniversário. Obrigado por escrever um dos meus livros da vida. E até mais, gente. Tchau.